Oi, gente. Hoje eu vou dar 10 pontos estratégicos para fazer você a começar hoje a investir em consórcio. Mas esse vídeo é para você que já tem imóvel e agora quer construir patrimônio para sua aposentadoria, que é o que todo mundo sonha. Renda ativa, todos os meses, segura e sólida caindo na conta. Então, se você já tem seu primeiro imóvel, deixa já seu like aqui no começo desse vídeo, por favor, para me motivar mais a fazer vídeo para vocês todos os dias aqui, falando sobre investimentos, falando sobre imóveis. Qualquer dúvida que você tiver com relação a financiamento, já deixa aqui nos comentários também. Então, assim, eu criei esse canal aqui somente para isso, para tirar dúvida geralzão, todo mundo que tiver dúvida. Então, me motive, me ajudem. E é isso, então já vamos começar o vídeo. Primeiro, gente, quem já tem imóvel não começa do zero, já sabe o caminho, já traçou caminhos para chegar até ali e sabe como é que funciona. O imóvel ele tem IPTU, tem documentação e essa documentação todinha você fez durante o processo de financiamento. A documentação você pagou, assinou, fez tudo certinho, então você sabe como funciona de fato um financiamento e um consórcio e a aquisição do imóvel. Então, assim, eu digo que essa pessoa já venceu a fase mais difícil, que a fase do primeiro imóvel, gente, é uma fase que exige muito da pessoa. Então, assim, se você não tem seu imóvel, vende carro, vende moto e entra dentro da sua casa. Porque não tem jeito, a parcela do seu financiamento sempre vai ficar muito abaixo, entendeu? Muito abaixo do aluguel que você paga, o aluguel tradicional. E isso só é possível se você for adquirir seu primeiro imóvel. A partir do segundo já é outra taxa. Então essa taxa é somente para quem nunca teve imóvel. Então assim, quem tem imóvel entende de todos esses processos como funciona de fato na prática a aquisição de imóvel. Então agora está no nível de expansão, de construção de patrimônio. E quem te falou que a aposentadoria garante o futuro, te enganou. A aposentadoria é com um complemento, gente. A aposentadoria, no final, é nada mais nada menos do que um salário mínimo que você vai receber. Se você conseguir aposentar por aposentadoria especial, aí provavelmente você vai conseguir subir o teto, né? Subir o teto. E assim, subir no teto, você consegue aposentar do mesmo nível que você ganha. Mas isso exige uma série de burocracia, uma série de requisitos. E quando você vê no final da vida, você vê que não compensou tudo aquilo. Se você tivesse construído hoje, na idade que você está hoje, você não estaria passando por isso, e assim seria uma renda como complemento. Agora, se você é PJ, já esquece. Se você não está fazendo aposentadoria privada, esquece, porque a aposentadoria é para quem está pagando. Então, se você não paga todos os meses, então você vai ter um problema grande no futuro. Então, já comece hoje a se planejar. Porque a aposentadoria através de imóveis é uma renda sólida e recorrente e só valoriza no decorrer dos anos. E eu digo sempre que o imóvel é o ativo mais previsível do Brasil. Ele não some da noite para o dia. Ele não zera como ações, que ações ele é muito volátil. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Você não consegue prever o dia que você está ganhando muito e o dia que você vai ganhar pouco. Não consegue. Também o imóvel ele não depende de modismo, entendeu? Então, assim, é aquela coisa que você sabe que está ali e que vai só valorizando e não cai com o decorrer da moda, entendeu? Igual alguns ramos que você vai trabalhar. Então, é uma coisa fixa e que só valoriza no decorrer do tempo. E eu digo muito, gente, que se você tem uma visão de consórcio, eu te aconselho a mudar, porque consórcio ele é disciplina forçada, ele não é dívida. É uma disciplina que você tem em caminho do seu futuro, consórcio imobiliário. Então, eu sempre indico que o consórcio, ele muda vidas, porque durante o prazo de financiamento você tem aquele juro, tem a pressão, e já no consórcio não. Consórcio você não tem pressão, não pagou, não tem aquela burocracia, entendeu? Depois você consegue voltar a pagar dependendo da forma que você fazer aí. Então, assim, é uma coisa que não vai te complicar. E é um compromisso mensal planejado. Quando você for contemplado, o próprio aluguel paga a sua parcela de consórcio e ainda sobra um valor para você investir em outras coisas. Bem, por que eu digo muito consórcio para quem já tem imóvel? Porque o consórcio ele tem umas parcelas bem parecidas com o MCMV. Porque como o consórcio tem taxa de administração, não tem financiamento, que é juro sobre juro, né? Então, assim, as parcelas são bem parecidas com o MCMV. Então, a maneira mais próxima de você ter um imóvel sem ter muito gasto, entendeu? Porque já se você for fazer um segundo financiamento, você não consegue a taxa do Minha Casa Minha Vida. A taxa que você conseguiu é somente para um imóvel, entendeu? Então, você não consegue essa mesma taxa de juros para você adquirir seu segundo imóvel.
Então, assim, se você paga 600, 800 reais, na segundo financiamento você vai pagar 1.800 a 2.200 se tiver renda, se for CLT. Agora, se for PJ, você tem que declarar imposto. Então, assim, é uma coisa que você vai, além de financiar, vai pagar 3 vezes o valor. E quando se você precisar alugar, não vai cobrir o seu aluguel, entende? E já no consórcio já consegue cobrir. Então, o ponto forte do consórcio é esse: parcelas previsíveis, que você tem noção do valor, e não tem juros compostos, que é juros sobre juro. E outra coisa muito importante, o dinheiro, gente, vira lance. O dinheiro do consórcio vira lance. Na entrada, o dinheiro do financiamento, ele some ali. Ele dilui no financiamento. Já no consórcio, ele vira lance. Então, assim, você deu 50 mil de entrada, esses 50 mil reduz o prazo do consórcio. Eu não aconselho nunca reduzir parcela, e sempre prazo. Porque, por exemplo, você deu metade do valor do consórcio, então vai reduzir praticamente metade do seu consórcio, metade de anos, entende? Então, assim, você vai quitar essa carta muito mais rápido, porque o lance, ele embute no valor do consórcio. E, assim, o imóvel, ele trabalha ao seu favor. Exemplo que eu vou te dar: você tem 100 mil hoje, você dá 50 mil num consórcio de lance, né? Aí você é contemplado. Você foi contemplado, e esses outros 50 mil você investe no banco, o banco te gera um juro de 1% ao mês investido lá. E você pode pegar a qualquer hora. Esse juro de 1% ao mês, ele não tanca o seu valor investido, entende? Então, assim, você investe lá, você pega 1% ao mês, todos os meses 50 mil te gera 1%, e ainda você tem os seus outros 50 mil que virou 100, e um inquilino morando na sua casa e pagando o aluguel, ainda sobrando outro valor. Então, com esse dinheiro você faz 2 rendas. Ou senão você pode fazer alavancagem. Com outro dinheiro você coloca em outra carta e um imóvel vira 2 imóveis. Ou se não, identificar uma oportunidade também, investir esse dinheiro, deixar ele guardado lá no banco, quando surgir a oportunidade você compra. Mas resumindo, esse dinheiro ele vira 2 oportunidades em vez de uma. Por isso que eu sempre indico o consórcio para alavancagem patrimonial, para quem quer multiplicar patrimônio, entendeu? Então, assim, o consórcio ele te dá essa facilidade. E ele também pode virar sua fonte de renda, como aluguel tradicional, se você quer comprar uma casa. Você pode também, se você tem algum imóvel averbado, quer fazer alguma reforma e não consegue, não entra dinheiro, o consórcio te dá essa facilidade também, que você pode reformar seu imóvel, entende? Você também pode construir kitnets. Kitnet é a renda mais segura e vantajosa que pode existir hoje no mercado. Então você pode construir kitnets também, salas comerciais. E tempo, gente, é o maior aliado da sua aposentadoria. Quem já tem imóvel não precisa correr, ficar se matando para tentar autofinanciamento, essas coisas. Faz sem pressa, faz o consórcio, vai pagando, que uma hora sai. Se organiza para dar o lance, entendeu? Então que o lance reduz prazo. Então o consórcio ele requer planejamento, e aí vai te dar uma renda no futuro, e o tempo vai estar a seu favor.